Meus amores, boa tarde, boa noite, bom dia. Qualquer que seja o horário que for melhor para cada um de nós, tomarmos conhecimento das nossas palestras, das nossas exposições. Lembrando sempre que somos apenas expositores. Os ensinamentos, as lições já foram preparadas pelos mentores, por Emmanuel, André Luiz, e nós estudamos e expomos a nossa maneira, aquilo que nós entendemos de melhor, aquilo que extraímos dessas lições. Às quartas-feiras, as exposições são ao vivo e a referência é o livro Palavras de Vida Eterna. E às sextas-feiras, que vão ao ar as nossas palestras gravadas, o livro de referência é Caminho, Verdade e Vida. Embora a palestra seja ao vivo, às quartas-feiras, ela é gravada, como esta. E ambas as palestras ficam ao inteiro dispor, para que todos possam assisti-las e ouvi-las quando for melhor para cada um de nós. Ambos os livros, também devemos lembrar, foram ditados por Emmanuel e nos chegam através da mediunidade maravilhosa de Francisco Cândido Xavier. Às quartas-feiras, antes do início dos trabalhos, é cantado o hino dos aprendizes do Evangelho. E o início desse hino é: Pai Celeste, Criador, fonte eterna de amor e luz. E é esse Pai eterno que, antes de iniciarmos a nossa conversa, nós queremos agradecer por todo o amor que este Pai nos dedica, este Pai eterno nos dedica. Agradecer a Jesus e a Maria de Nazaré também por tanto carinho, tanto amor, tanta proteção que nós recebemos e muitas vezes não percebemos, mas que agora nós queremos agradecer do fundo dos nossos corações. Agradecer aos mentores pela sustentação, pela ajuda que vamos ter, para entendermos melhor os ensinamentos contidos nessa lição sobre a qual vamos falar. Hoje nós vamos falar a respeito da lição 111, do livro, repetimos, Caminho, Verdade e Vida. O título da lição é Orientadores do Mundo. E a cada lição, Emmanuel nos traz uma referência evangélica. E nesse caso é de acordo com o capítulo 3, versículos 10 do Evangelho de João, Jesus se dirigindo a Nicodemos. És mestre em Israel e não sabes isto? Nicodemos era um fariseu, um homem importante, senador dos judeus, e ele preferiu falar com Jesus à noite. Por que esse homem escolheu falar com Jesus à noite? Por soberba, por orgulho, porque ele era importante, era um senador, um fariseu, um homem da lei, um doutor da lei, e ele achou que ele seria rebaixado se ele se encontrasse com Jesus durante o dia. Por isso ele pediu para Jesus para que eles conversassem à noite. E ao se encontrar com Jesus, Nicodemos perguntou para Jesus: Mestre,
Sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, como um mestre. Porque ninguém poderia fazer esses milagres que fazes se Deus não estivesse com ele, contigo, Jesus. E Nicodemos então pediu para que Jesus explicasse a respeito do reino de Deus. O que é esse reino de Deus que tanto falas? Nós já falamos a respeito em nossa outra palestra. Jesus respondeu: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos então perguntou: mas como um homem velho como eu, uma pessoa idosa como eu, pode entrar novamente no ventre da mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: se você não entende o que eu falo, as coisas da terra, como você quer que eu te explique as coisas de Deus, as coisas do Espírito? E você é um mestre em Israel e ignora essas coisas? Eu já expliquei tantas vezes. Se um homem não nasce, isso Jesus repetindo, se um homem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não te admires que isso já foi dito tantas vezes que é necessário que nasças de novo. Se não acreditas em mim quando falo coisas da terra, como vais acreditar em mim quando falo coisas de Deus, as coisas dos céus? Muitas vezes muitas pessoas podem perguntar: como é que eu posso entrar no reino de Deus, no reino dos céus? Precisa morrer. Esta matéria precisa morrer para a gente ir lá para o plano espiritual e nascer novamente. Porque Jesus estava se referindo à reencarnação. Perguntaram para o produtor, para o humorista Carlos Alberto Nobre, como é que ele conseguiu chegar aos 88 anos? Ele falou: não morrendo. É isto. As pessoas querem conhecer Deus, mas não querem morrer. Se não morrer, não vai conseguir entrar no reino de Deus. Assim como Nicodemos, ainda precisamos estudar muito os ensinamentos deixados por Jesus. Muitas pessoas se dizem materialistas e só acreditam na matéria e não acreditam na existência do Espírito e muito menos na existência de Deus. Porém, nós precisamos lembrar, não precisa acreditar em Deus, mas Jesus existiu. Então as pessoas precisam estudar um pouco mais. Mesmo os materialistas, eles precisam saber um pouquinho mais a respeito de Jesus. Não precisa ser religioso, mas precisa se informar a respeito dos ensinamentos maravilhosos deixados por Jesus. Jesus falou para o Paulo que ele era o seu vaso preferido. E nós já falamos. O vaso a que Jesus se referia é esta matéria. Isso quer dizer que o corpo físico é um vaso sagrado ao qual Jesus se referia, e isto aqui é apenas um invólucro perecível. É a nossa morada provisória. Algum dia nós vamos ter
se a nossa morada provisória, é porque nós, espíritos, estamos aqui ocupando este vaso, esta morada, e algum dia nós vamos ter que largar tudo isso aqui e ir embora. Aí sim, nós vamos saber a respeito do reino de Deus. Ou não. Ou dependendo do nosso merecimento. Porque isso também, o que Jesus nos diz, é uma lição de desapego. Já que não levaremos nada deste mundo, apenas o que fizemos de bom e de mal. Assim como Nicodemos, é muito comum as pessoas perguntarem, e inclusive entre os espíritas, nós espíritas, perguntarem, são orientadores, são às vezes até expositores, pedindo provas da existência da alma. A alma, enquanto nós estamos aqui encarnados, porque ela nos dá alma, elas dão movimento a esta matéria. Assim que formos embora, isto se chama espírito, porque somos todos espíritos, todos. Embora muitas pessoas não acreditem, muitas pessoas duvidem, mas nós somos espíritos que provisoriamente estão habitando esta morada. E algum dia esta morada vai ter um fim, nós vamos largar aqui e vamos embora lá para o plano espiritual. Há de vir o tempo em que essas questões vão ser consideradas infantis, porque esses mentores da política, da educação, da ciência, quando eles duvidam da existência do espírito, na realidade eles estão perguntando se eles próprios existem. Em nossas aulas, muitas vezes perguntamos, quem tem medo de espírito? Algumas pessoas, eu morro de medo. Então você não pode se olhar no espelho, porque ao se olhar no espelho, você está vendo um espírito encarnado. Então, não existe motivo para termos medo do espírito, porque somos todos espíritos. E essas pessoas que negam a existência espiritual, na realidade eles estão perguntando se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos refere-se à reencarnação e se enquadra perfeitamente a esse assunto. Os que professam aqui na atualidade, indagando a respeito das realidades essenciais da vida, ficam preocupados com essências daqui da vida terrestre, e não têm conhecimento da vida eterna. Tudo é de responsabilidade nossa própria, tudo é de responsabilidade do Espírito. Por isso, a resposta de Jesus se aplica com acerto às interrogações desses instrutores modernos. Quando ele perguntou a pessoa se diz tão inteligente, tão evoluída, e a pergunta de Jesus cabe a nós todos. És mestre em Israel e não sabes isso? Não sabes que algum dia a gente vai embora e vai ter que largar tudo aqui? Porque somos apenas moradores provisórios desta matéria. Essas pessoas que se dizem tão inteligentes se transformam em investigadores. E quantas vezes se dirigem a nós próprios com ironia? Como é que você explica quantas vezes fomos indagados nós, espíritas que estudamos e sabemos muito pouco, quase nada? Nós não sabemos nada ainda. Nós temos que estudar muito a respeito das lições de Jesus
para começarmos a entender, porque ainda não entendemos. Então, essas pessoas ainda se dirigem a nós espíritas, reclamando a certeza a respeito da existência do espírito. Como é que você explica? Então, considerando essas circunstâncias em que se trata de um problema tão essencial para eles próprios, se tem tanta certeza da não existência do espírito, não devem perguntar, porque eles já sabem mais do que nós, eles já sabem mais do que Jesus. Porque a pergunta que nos fazem é com ironia. É uma pergunta com duplo sentido, uma pergunta que eles acham que já sabem a resposta. Nós ainda temos que estudar muito para entendermos o que somos, o que é o espírito, para onde vamos, de onde viemos. Nós sabemos muito pouco. O que nós sabemos é que Jesus nos falou. Somos espíritos imortais. Ainda temos muito que aprender. Então, por enquanto nós estamos aqui, nesta matéria, e alguns amigos nossos, alguns parentes queridos, já se encontram lá no plano espiritual. Talvez a gente ainda se encontre lá no plano espiritual, mas talvez esses nossos irmãos, esses nossos queridos, venham, e aí a gente já vai estar lá e não vamos nos encontrar fisicamente. Uma vez estamos aqui na carne, na matéria, por isso somos encarnados. Os nossos queridos estão lá. Eles virão para cá e nós estaremos lá. Isso significa que é uma troca de aprendizado. Quando estamos aqui, o nosso aprendizado, embora seja aprendizado, é um pouco limitado. E quando formos lá para o plano espiritual, a abertura é um pouco maior e vamos entender melhor o que somos. Mas ainda, como falamos, nós precisamos estudar muito. Nós precisamos ainda entender muito, porque Jesus deixou explicado, ainda que em frases que precisam ser estudadas, ainda que de uma maneira subliminar, mas deixou. Então, aos poucos, nós vamos estudando o que Jesus quis dizer, indo para o plano espiritual, voltando, procurando entender esse espírito tão adiantado, tão maravilhoso, que esteve por tão pouco tempo entre nós e nos deixou tanto ensinamento. O nosso amor por Jesus é imenso. Nós te amamos, Jesus, mestre querido. E temos absoluta certeza que Jesus e Maria de Nazaré estão cuidando de nós. E nós vamos aproveitar e agradecer também ao Dr. Bezerra de Menezes e aos seus comandados, aos médicos do plano espiritual, por nos atenderem nesse momento tão difícil que estamos passando com relação à saúde, às doenças, às epidemias, às pandemias. Muito obrigada, Dr. Bezerra de Menezes e aos seus auxiliares. Muito obrigada. Nós vamos, se quiserem, nós vamos agora colocar um copo d'água, talvez nem precise. Nós vamos pedir ao Dr. Bezerra de Menezes, aos mentores, que fluidifiquem a água que se encontra em nossos filtros, a água que se encontra na geladeira, nas garrafas, nas jarras. Que eles trazem energias de luz
para as nossas águas, para que essas águas nos sirvam de remédio para os nossos males físicos e espirituais e atenuem, auxiliem aos médicos da matéria a cuidar dos nossos males, das nossas doenças, porque com certeza já estamos sendo cuidados pelos médicos do espaço. Vamos agora tomar um pouquinho dessa água e sentir talvez até um gosto diferente. E agradecer mais uma vez tanto carinho, tanta proteção. Agradecer mais uma vez a Jesus e a Maria de Nazaré por tanto amor. Pedir à nossa Mãe querida que estenda o seu manto azul sobre nós, sobre o nosso planeta, agora tão necessitado, para que essas rusgas, essas guerras, esse desamor entre irmãos logo acabe. E que nós possamos nos preparar para fazermos parte desse mundo que Jesus nos prometeu. Esse mundo de regeneração e de amor, de perdão. Vamos fazer o possível para fazermos parte deste mundo maravilhoso. Porque Jesus nos prometeu, os bons herdarão a terra. Jesus não falou que os bons vão herdar Júpiter, não. Os bons herdarão esta terra que já está sendo preparada para ser um mundo novo. Repetimos, esse mundo de regeneração. Muito obrigada pela atenção. Que a semana seja de muita paz, de muito amor. E mais uma vez agradecemos toda a proteção, todo o amparo que recebemos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo para todos.